Você já parou para pensar no que se esconde nos canos da sua casa, na escuridão úmida, onde os sons ecoam de forma estranha? Hoje vamos explorar histórias de arrepiar sobre algo tão comum, mas que pode se tornar a porta de entrada para o inexplicável, o ralo do banheiro. Imagine o seguinte: você é um adolescente, está em casa à noite, e de repente, ouve alguém chamar seu nome. O som é baixo, quase um sussurro. Você procura, mas não há ninguém. Então percebe, a voz está vindo do ralo. Todas as noites, a mesma coisa. Durante o banho, o vapor quente embaça o espelho e as paredes, e no meio da névoa, uma silhueta escura parece se formar, subindo lentamente do ralo, como se algo estivesse tentando sair. Assustador, não é? Agora, vamos para outra história. Uma família, incomodada com barulhos estranhos, decide trocar toda a encanação do banheiro. O problema é que depois da reforma, a situação piora. O ralo novo começa a sussurrar segredos. Segredos que ninguém deveria saber. Detalhes íntimos, medos profundos e, o mais bizarro, o ralo começa a repetir conversas que acontecem na casa, mas com um detalhe aterrorizante. Ele as repete antes mesmo de acontecerem, como um eco do futuro, prevendo cada palavra que será dita. Esses ecos do ralo podem assumir formas ainda mais pessoais e dolorosas. Pense em uma mulher que, anos após perder sua filha pequena, começa a ouvir sussurros no banheiro. A voz é inconfundível. É a voz da sua filha. A mesma risada, as mesmas palavras que ela costumava dizer. O ralo não só imita a voz da criança, mas parece ter a consciência dela, trazendo de volta uma dor que nunca cicatrizou. E se o ralo não trouxesse de volta o passado, mas sim previsse o fim? Uma lenda urbana conta sobre um ralo específico que, para aqueles que se atrevem a escutar, sussurra a data exata da morte de quem o ouve. Você teria coragem de se aproximar e descobrir o seu dia final? Ou passaria o resto da vida tentando ignorar aquele sussurro que vem do chão do banheiro? Às vezes o verdadeiro terror não é o que está falando conosco, mas para quem a voz se dirige. Um homem vivia atormentado por uma voz que saía do ralo. Ele tentava responder, gritar, mas a voz o ignorava completamente. Um dia, usando um espelho para olhar o reflexo do banheiro enquanto ouvia o sussurro, ele teve a revelação mais apavorante de sua vida. O ralo não estava falando com ele. Estava falando com a figura escura e alta que estava parada bem atrás dele. Uma figura que não estava ali um segundo antes. Em alguns casos, o fenômeno se torna tão intenso que chama a atenção das autoridades. Em um prédio residencial, vários moradores começaram a relatar vozes estranhas e assustadoras saindo dos banheiros. O pânico se instalou. A prefeitura, sem encontrar uma explicação lógica, interditou o prédio. Mas sempre existe alguém curioso, não é? Um jovem jornalista, achando que era tudo histeria coletiva, decidiu invadir o local para investigar. Ele foi o último a entrar. Ninguém nunca mais o viu. Mas e se a voz não fosse ameaçadora? E se ela pedisse ajuda? Em outra história, os sussurros que vinham do ralo eram lamentos, pedidos desesperados de socorro. Várias pessoas, movidas pela compaixão, tentaram ajudar. Uma tentou jogar uma corda, outra tentou desmontar o cano. O resultado era sempre o mesmo. Cada pessoa que tentava ajudar simplesmente desaparecia, como se fosse puxada para dentro daquele pequeno buraco. A curiosidade profissional também pode levar a caminhos sombrios. Um encanador experiente foi chamado para resolver o entupimento. Ao chegar, ouviu um som estranho vindo de dentro do cano. Um som que não parecia com água ou detritos. Era melódico, quase hipnótico. Intrigado, ele usou seu equipamento para seguir o som, cada vez mais fundo na rede de esgoto da cidade. Ele nunca retornou do serviço. Seus colegas dizem que ele foi atraído por algo, seguindo o som até se perder para sempre na escuridão subterrânea. Essas histórias nos levam a uma teoria. E se o ralo não for apenas um ralo? E se for uma espécie de portal, uma abertura
para uma dimensão de ecos e sombras. Um lugar onde sons e talvez até almas perdidas ficam presos, tentando se comunicar com o nosso mundo. Um lugar onde as regras da nossa realidade não se aplicam. Algumas dessas vozes são mais sedutoras. Imagine um sussurro que afirma conhecer todos os seus desejos mais secretos, a promoção que você tanto quer, o amor que você perdeu, o dinheiro que resolveria a sua vida. A voz no ralo oferece realizar tudo isso. Qual é o preço? Ela, N, o diz. Mas você estaria disposto a fazer um pacto com uma entidade desconhecida que vive no seu encanamento? A persistência também é uma marca registrada desses fenômenos. No começo, é só um sussurro à noite. Depois, a voz no ralo fica mais alta, mais clara, a cada dia que passa. Logo ela não se cala mais. Começa a falar durante o dia inteiro. Um monólogo constante que te segue pela casa, tornando impossível ter um momento de paz ou silêncio. Sua própria casa se torna sua prisão. O contato visual pode ser ainda pior. Já pensou em olhar fixamente para o ralo, tentando entender de onde vem o som? E de repente, no meio da escuridão, ver um olho piscar de volta para você. Um olho que não deveria estar ali, te observando do outro lado. E não são apenas sons. Em um apartamento, o ralo começou a gotejar um líquido escuro e viscoso. A família percebeu que o gotejamento não era aleatório. Ele parecia responder às conversas. Uma palavra de raiva, e o líquido escorria mais rápido. Uma declaração de amor, e ele parava por alguns segundos. Era como se o próprio ralo estivesse vivo e reagindo às emoções da casa. Em prédios antigos, essas histórias se acumulam. Há um famoso caso de um banheiro em um edifício centenário, onde ninguém consegue ficar sozinho por muito tempo. Assim que a porta se fecha, um choro desesperado de criança começa a vir do ralo. Um choro tão real e doloroso que a maioria das pessoas sai correndo em segundos. E se a voz te desse uma ordem? Não abra a torneira. É só isso que ela implora, dia e noite. Um aviso constante, uma súplica. Mas a curiosidade humana é uma força poderosa. Um dia, um morador, cansado da voz, decidiu desafiá-la. Ele caminhou até a pia e girou a torneira. A água começou a correr, e junto com ela, um grito ensurdecedor que quebrou todas as janelas do apartamento. Depois, silêncio absoluto. A voz nunca mais foi ouvida, nem o morador. A tecnologia moderna, às vezes, captura o que nossos olhos não veem. Uma jovem tirou várias fotos do seu banheiro novo para mostrar aos amigos. Ao rever as imagens, seu sangue gelou. Em uma das fotos, uma mão pálida e fina saía do ralo da banheira. Ela olhou para a banheira, não havia nada. Mas na foto, a mão estava lá, congelada no tempo, como se tentasse agarrar algo. Para um escritor, inspiração pode vir de qualquer lugar. Um autor em crise criativa começou a ouvir sussurros do ralo e decidiu USLOS como base para suas histórias de terror. Seus contos se tornaram um sucesso, mas ele começou a perceber uma coincidência macabra. Tudo o que ele escrevia, inspirado pelos sussurros, começava a acontecer na vida real. As histórias não eram mais ficção, eram profecias ditadas pelo ralo. E talvez o mais inquietante de tudo, um morador, determinado a provar que estava ficando louco, decidiu gravar os sussurros. Ele deixou o gravador no banheiro durante a noite. No dia seguinte, ele ouviu a gravação. A voz estava lá, clara e nítida. Mas ao passar o áudio por um software de análise, ele descobriu algo terrível. As ondas sonoras, a frequência, a cadência, não eram humanas. A coisa que falava com ele do ralo era algo completamente diferente. Então, da próxima vez que você estiver no banheiro, no silêncio da noite, e ouvir um barulho estranho vindo do ralo, preste atenção. Pode ser só água nos canos, ou pode ser algo mais... algo que está esperando, escutando, e talvez querendo falar com você. Obrigado por assistir. Se você gostou dessas histórias e quer mais conteúdo assustador, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe nos comentários se você já teve alguma experiência estranha
com o ralo da sua casa. Até a próxima!